E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí como é que estão? Clima de ansiedade, de flor da pele, né? Porque é clima de decisão, Fluminense e Grêmio, válido pelas oitavas de final, jogo de volta da Libertadores da América no ano de 2024. O Fluminense que viveu um ano histórico, né? No ano passado, 2023. E está mais uma vez tendo a oportunidade de estar em um mata-mata, né, dessa competição tão importante, tão emblemática para o folclore brasileiro, sul-americano, do futebol. Então é algo assim indescritível. E para você que antes de a gente, né, dar a entrada, né, mais detalhes sobre essa partida, gostaria de fazer o pedido a cada um de vocês que estão vendo este vídeo, que são tricolores, torcem pelo Flusão. Deixe seu like, comentário, vamos fortalecer nossa comunidade. Lembrando que estamos em todas as principais, né, plataformas, nas redes sociais, todas como Giroflu, para vocês aí que quiserem estar continuando sabendo as informações. Eu vou procurar ser mais ativo também nas redes sociais, estou devendo. Me mudei recentemente, mas isso não é justificativo. Pois é, dando foco mais à partida agora, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio nesta noite, dessa terça-feira. E é uma partida importantíssima, porque eu diria que ela é um divisor de águas. Não apenas pelo lado financeiro, como também psicológico. Porque imagine só, o Fluminense não está num momento bom no Campeonato Brasileiro. E aí de repente sofre um revés, sofre um resultado negativo em pleno Maracanã, sendo eliminado. Isso vai trazer uma carga emocional aos jogadores muito grande para o restante da temporada, tendo o Campeonato Brasileiro como uma missão primordial, que é fugir da zona de rebaixamento. Então, uma classificação hoje vai dar um ânimo, vai dar aquele revigor e o time vai responder melhor nas próximas partidas. Sem contar que a Libertadores é uma competição que a cada fase tem um período, né, de 15, 20 dias mais ou menos, separando entre as fases, né? Então, se a gente passar para as quartas de final, talvez daqui uns 15, 20 dias, a gente vai estar tendo nossa próxima partida. Ainda não tem o calendário, mas a final, por exemplo, é só lá finalzinho de novembro. Então, tá tudo tranquilo. O Fluminense tem sim como conciliar perfeitamente essas duas competições. Não está mais na Copa do Brasil, então não tem essa questão de dizer, tem que escolher competição. Ao meu ver, não, isso não tem cabimento. Pois bem, e o Fluminense conta com desfalques, mais uma vez, não é tantos quanto tinha, né, em relação ao Corinthians, né, que tinha jogadores com lesão, jogadores suspensos, como o caso do John Arias, Cano, Serna, Nonato, mas temos jogadores voltando. Inclusive teve nessa partida o nosso zagueiro, né, que foi contratado recentemente, Ignacio, acabou sofrendo uma contusão, né? Foi já confirmado. A princípio nada muito grave, um problema no joelho. Ele já tem histórico, né? Já teve um rompimento do ligamento colateral do joelho. Não foi o ligamento cruzado, mas não foi essa contusão de agora. Mas só que o jogador tem já esse problema por conta dessa contusão anterior que ele teve, mais séria, né? E tudo indica que ele não irá participar da partida por conta dessa contusão, não vai ser nem relacionado. E Thiago Silva vai ter como seu companheiro de zaga Thiago Santos. Os dois Thiagos, a meu ver, o Thiago Santos é um dos achados da era do Fernando Diniz, porque sua posição original, assim como o caso do Felipe Melo, é volante, mas como ele tinha aquela necessidade de ter uma saída de bola com mais qualidade, ele acabou trazendo o Thiago Santos e o Felipe Melo para serem zagueiros, até porque também eles não têm lá tanta velocidade. E o Thiago Santos, para mim, jogou muito bem, pelo menos no começo do ano, como zagueiro. Já depois ele teve uma contusão e aí voltou um pouco abaixo, né, do que ele vinha jogando, mas ele nunca comprometeu, ao meu ver. E quando ele tá ao lado do Thiago Silva, qualquer um joga bem melhor, joga pelo menos 10, 20% melhor daquilo que ele pode jogar. É claro que o Ignacio seria uma opção melhor,
mas o Thiago Silva e o Thiago Santos dão conta do recado sem dúvidas. Eu vou colocar agora a escalação, pelo menos aqui eu acho que o Fluminense vai entrar em campo. E se vocês forem dar uma observada, vocês vão ver que eu coloquei o Guga em amarelo. Por que eu coloquei o Guga em amarelo? Porque pra mim ainda não é uma certeza. O Fluminense a gente sabe que conta com os laterais esquerdo, no caso, na lateral esquerda Marcelo, titular, né? Mas nessa área Mano Menezes ele tem tentado um pouco trazer ele mais para o meio campo, para dar aquele apoio para o ataque, aproveitando sua qualidade técnica, né? De visão de jogo também, capacidade de finalização, de infiltração. Então eu acho que ele está tentando trazer ele mais para o meio campo. Mas a priori ele ainda é nosso lateral esquerdo. E o Diogo Barbosa. A priori eram esses 2 que o elenco contava. Só que com esses problemas, né, físicos que o Marcelo vem tendo e a contusão recente do Diogo Barbosa, que inclusive passou por uma artroscopia recentemente, então houve a necessidade, né, de usar o esquerdinho com mais frequência. Inclusive ele já tinha entrado em outras partidas anteriormente. Porém, nessa última partida, válida pela partida de ida, né, das oitavas de final, ele cometeu falhas que resultaram em 2 gols do Grêmio. O Fluminense já estava ganhando a partida, estava à frente do placar, e o esquerdinho cometeu 2 erros crassos que custaram 3 pontos. Então, a responsabilidade é muito grande. Ele jogou inclusive agora contra o Corinthians. Não foi, assim, diria, bem ou ruim. O jogo foi assim, aquele jogador que passa desapercebido na partida. Na condição que ele tá, eu acho que até é o ideal para ele, até para que a torcida não pegue muito no pé dele. Ele é um jogador novo, a gente tem que ter paciência. E ele não tem culpa daquilo que está acontecendo com o Fluminense, de forma alguma. Embora ele tenha falhado no jogo do Grêmio. E até por isso, eu acredito, pela experiência do Mano, eu acredito que ele tem tudo para pegar e poupar ele dessa situação e colocar um cara ali, mesmo que seja improvisado, que é o caso que eu estou acreditando que seja o Guga, para atuar naquela posição. Ainda teria outras possibilidades, como o caso do Alexander, ou quem sabe até o Martinelli. O Martinelli também já jogou nessa posição. Porém, o Alexander já não vai mais poder fazer isso, porque ele já está vendido para o time lá do Al-Ahly, da Arábia Saudita. E o Martinelli eu acredito que também será poupado. Eu acredito que ele será poupado porque ele sentiu, né, no jogo contra o próprio Grêmio, contra o Corinthians ele foi poupado. No domingo ele participou de um treino regenerativo, no caso, na verdade, não é nem regenerativo, foi com os atletas que jogaram menos de 45 minutos na partida contra o Corinthians, participaram de uma atividade mais leve, entendeu? Então a gente viu jogadores como Serna, como o próprio Martinelli participando dessa atividade. Então eu acredito que ele ou será poupado ou vai entrar só se realmente for muito necessário. Mas eu acredito que ele nem vai entrar na partida. Talvez ele pode até ser relacionado, mas não entrará. Então, por tudo isso, eu acredito que o Guga vai ser a opção do Mano, até para poupar o garoto, né? O garoto, no caso, o esquerdinho. E as demais posições não tem muito do que questionar. Teria também a questão do Nonato ou do Martinelli. Porém, mais uma vez, entra aquela questão. O Martinelli sentiu, foi poupado nesse jogo contra o Corinthians. E eu acredito que o Nonato vai voltar. É bem verdade que o Nonato também está voltando de contusão. Pode estar um pouco fora de ritmo. Mas o Nonato, sempre que entra com a camisa do Fluminense, a gente vê que ele dá uma dinâmica interessante para o time. Ele consegue fazer uma transição interessante para o ataque. Ele chega bem dentro da área. Então eu acredito que ele tem essa capacidade, né? Na verdade, ele tem as ferramentas necessárias que o Fluminense precisa para o jogo de hoje. Que é um jogo mais ofensivo, um jogo de imposição, um jogo onde o Fluminense vai ter que propor o jogo. Afinal de contas, o Fluminense está atrás do placar, vai contar com o apoio da torcida, porém precisa de pelo menos um gol para levar as penalidades, ou de 2 gols, melhor, 2 gols ou mais, para resolver a partida
dentro dos 90 minutos. Então, por tudo isso, acredito que o Nonato será o escolhido. Acredito que não há muita dúvida né, quanto a isso. Uma outra dúvida que poderia haver em relação ao Serna. O Serna também, ele está voltando de um probleminha. E o Serna, a gente sabe, né? O Fluminense estava a 4 vitórias. Na verdade, ele teve 4 jogos, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, sem sofrer gols, inclusive. E nos melhores momentos do Fluminense, no ano de 2024, o Serna estava em campo, não há dúvidas. O Fluminense ganhou essas partidas, o Serna entrou e se consolidou muito bem ali na posição do Keno, né? Que o Keno ele era o titular naquela posição. E a dúvida seria se, no caso, o Isaac entraria ou no lugar dele, né? Porque o Isaac, inclusive, jogou contra o Corinthians, caindo naquela posição. Só que o Isaac, ele também é um garoto jovem da base e ele não teve nenhuma atuação que o credenciasse de forma assim mais entusiasmada, né, para que a torcida ou então até mesmo gerasse um burburinho para que ele fosse titular da partida. É claro que ele pode entrar no decorrer da partida, mas eu acredito que quem vai entrar como de início, né, será o Serna, até por conta do histórico positivo que ele tem com o Fluminense. E esperamos que sim, que isso se repita na partida. E as demais posições, não tem muito o que falar. O Ganso voltando finalmente, né? A gente viu contra o Corinthians que o Fluminense teve muitas deficiências técnicas no sentido de criação, de visão de jogo, passes em profundidade, coisa que o Ganso dá uma dinâmica diferente para o Fluminense por conta da visão que ele tem. E sem contar que não é mais aquele Ganso que a gente via, que até reclamava, que era aquela transição lenta, e não, ele taticamente evoluiu demais. Inclusive com o Mano, acredito que ele teve 2 passos a mais do que ele fazia, né, antes com o Diniz. Que ele era muito preso no campo e ele fazia aquela transição com passes laterais, uma outra jogada em profundidade, mas agora ele tem voltado bastante para marcar. Ele fazia isso com o Diniz, mas muito mais na bola parada, mas na marcação, ajudando ali dentro da área. Mas agora não, ele volta muito para buscar o jogo, para ajudar nessa transição para o ataque. E a outra volta também que é fundamental para o Fluminense é a volta do John Arias. O John Arias também voltando, e ele é um jogador que ele é ímpar, não tem como dizer. Eu acredito que é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. E ainda é um milagre a gente ver ele ainda atuando com a camisa do Fluminense depois de tudo que ele tem feito nesses últimos 2 anos praticamente com a camisa do Fluminense e da seleção colombiana. E lembrando que ele é titular da seleção, então é algo assim sensacional. Então, basicamente essa é a escalação. O Fluminense precisa do resultado. 2 gols de diferença o classificam para as quartas de final, ou 1 gol leva a partida aos pênaltis. Lembrando que o Fluminense conta com a sua torcida. A torcida é fundamental. As parciais indicam, né, que o Fluminense vai ter casa cheia. Apenas o setor Maracanã mais, que eu tinha olhado ontem, e o setor oeste, se eu não estiver enganado, que ainda tinham alguns ingressos. Mas tudo indica que pelo menos 50 mil pessoas teremos em campo, né? No campo não, nas arquibancadas do Maracanã. Então é isso, galera. Contamos com você. Vamos aí. Se você estiver no Rio de Janeiro, se tiver como comprar ingresso, vá, apoie o Fluminense. Se não, se estiver na sua casa, seja onde for, tricolor toda a terra, vamos lá e vamos conquistar essa vitória importantíssima e credenciar nosso time a mais uma fase evoluindo na Libertadores do ano de 2024. É que eu peço a cada um de vocês. Quem tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comentário. E é isso aí. Saudações tricolores.